Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Eu resolvi fazer esse vídeo sobre o Pelé, que partiu ontem, 29 de dezembro de 2022, às 15 horas, lá no hospital em que ele estava. Eu resolvi fazer esse vídeo porque há uma ligação entre o Pelé e uma revelação dada ao pastor Jefferson Neto. Inclusive esse vídeo eu tenho no canal, pedi permissão a ele para colocar o vídeo e ele deu a permissão. Você vai ver trechos desta revelação do pastor Jefferson Neto, isso em 2021, que ele gravou esse vídeo, e após isso eu vou fazer a minha análise em relação à morte do rei do futebol, né, considerado o rei, que a sua fama percorreu todo o planeta, está tendo homenagens e mais homenagens sobre ele. Inclusive eu gravei um áudio da TV Record, mas não sei se vou colocar ou não. Não sei se repercute em direitos autorais ou não. Mas ele realmente foi um jogador extraordinário, e numa época em que os jogadores da seleção brasileira jogavam pela camisa e não por dinheiro. E eu, criança ainda, durante a Copa de 70, lembro-me muito bem quando o Brasil foi tricampeão. Eu era criança, mas lembro. E ficou algo marcado na minha mente, porque ao terminar o jogo, meu pai foi para a casa de um vizinho e lá tinha uma cadela pastora alemã enorme, que era a Soraya, nunca esqueci o nome. E eu fui atrás de meu pai e entrei lá na casa desse cidadão. E quando eu vi a monstra, eu criança pequena, eu me assustei e corri, o que eu não deveria ter feito. Como eu era muito magro e rápido, eu consegui pular um muro e ela não me pegou, mas sabe-se lá o que ela teria feito comigo se me pegasse. O dono dela ainda gritou, mas uma criança correndo é um bicho, o que está em movimento ele vai atrás. Então essa cena me marcou. Do final da Copa de 70, que eu assisti os jogos naquela época poucas pessoas tinham televisão. Eu assistia na casa de uma vizinha da frente, e quando terminou eu fui ver lá o meu pai na casa deste outro amigo dele. A década de 70 foi uma década maravilhosa, porque todos nós tínhamos liberdade, crianças correndo na rua, os pais trabalhavam. Foi um tempo divino, digamos assim, ao contrário do que dizem, que nada disso do que dizem aconteceu. Então foi uma época realmente áurea para as famílias brasileiras. Havia respeito, havia tranquilidade de se andar nas ruas, respeito nos colégios. Não vou entrar nesse mérito, mas foi uma época maravilhosa. Então me traz muita lembrança do Edson Arantes do Nascimento, nesta época, camisa número 10, do tricampeonato da seleção brasileira. E nunca esqueci, a Soraya era uma monstra de grande, pelo menos na minha visão de criança. Então você vai ver trechos agora do pastor Jefferson Neto. E hoje de manhã, eu vendo todo o material que estava saindo na Record, me veio o pensamento: por que na revelação do pastor Jefferson Neto foi colocado que um grande sinal para o avivamento seria da morte do Pelé? Eu vou fazer essa análise após você ver este vídeo novamente, se você não viu, e tem tanto no site do pastor Jefferson Neto, como ele me deu permissão para colocar esse vídeo também no meu canal. Então veja aí os trechos que eu postei e depois eu faço a análise. E aí ele dizia para mim assim: o que está vindo aí é grande demais, eu tive que tratar vocês. Eu tive que corrigir vocês, eu tive que preparar vocês. E aí andamos de volta para o arco,
e ali na posição que eu estava do arco, ele pegou de novo na minha mão e andou comigo para o lado direito. Nós viemos do lado esquerdo, aí de repente eu estava de volta no arco, e aí ele andou comigo agora para o lado direito. Em nenhum momento eu cruzei o arco. Eu sabia que o trono estava depois do arco. Para chegar no trono de Deus, eu teria que passar por aquele arco, mas não era esse o propósito da minha experiência. Ele não permitiu que eu cruzasse o arco. Aí andamos para o lado direito. Quando nós começamos a andar pelo lado direito do arco, eu de mão dada com ele, nós chegamos num lugar assim, que ele pegou e falou assim, agora eu quero te mostrar uma porção do futuro. Aí ele esticava a mão assim, passava a mão assim, passava a mão assim. Quando ele passava a mão, ia abrindo umas telas. Nessas telas eu comecei a ver coisas. Eram várias telas, eu conseguia ver várias coisas ao mesmo tempo. E não consigo explicar também como. Sabe quando as televisões no Brasil fazem aquela retrospectiva do ano que está acabando? Né? Aparecem as propagandas, retrospectiva 2020, retrospectiva 2017, que tem aquelas propagandas e que passam aquele monte de cena ao mesmo tempo, a barragem caindo, não sei o que, o avião não sei o que lá, o presidente falando, aquele monte de cena assim ao mesmo tempo. Era assim, ele passava a mão assim, e aí eu começava a ver aquele monte de cena acontecendo. Várias cidades sendo impactadas pelo poder de Deus. Várias cidades. De vários lugares do mundo. Ele passava a mão assim e eu via a glória de Deus entrando, invadindo essas cidades. Através de pregadores, pregadoras. E uma coisa que eu quero dizer aqui, nós temos 227 pessoas conectadas, eu não sei quantas mulheres estão conectadas. Deixa eu dizer para vocês aqui, a maior parte do que eu vi, Deus estava fazendo através das mulheres e não dos homens. A maior parte do que eu vi na visão, do que vem no futuro, eu vi através de mulheres. Claro, eu vi Deus usando muitos homens. Mas a maior parte eu via era através de mulheres, Deus usando mulheres. Mulheres com uma autoridade, um poder, uma graça extraordinária. Extraordinários. Deus usando essas pessoas. E era cruzadas, eventos evangelísticos, coisas assim. Tudo, eu via tudo ao mesmo tempo acontecendo. E, gente, o que acontece? Aí ele passava a mão de novo assim, era eu de novo, em cima de outro teto, de outro carro, em outra cidade. Em outra cidade. Aí, e a mesma coisa, as pessoas se convertendo, gente sendo curada, e aquela coisa acontecendo. E aí eu pensava comigo assim, mas no teto de um carro, aí ele virava para mim assim e falava assim, guardem agora essa palavra. Ele virava para mim e falava assim, o que está vindo por aí é tão grande que não vai dar tempo de vocês construírem palanques. O mover do Espírito que está vindo é tão grande que não vai dar tempo de construir palanques. Aí eu lembrava de novo da cena de Jonas, que Deus pega um cara desacreditado, Deus pega um cara teimoso, fujão, trata com ele, leia depois o capítulo 2 de Jonas. Leia o capítulo 2 de Jonas depois. Como que Deus quebranta aquele homem. Cabeçudo, teimoso. Deus quebranta ele de tal forma que ele não precisa mais do que 3 dias. 3 dias para abalar uma cidade. Hoje as igrejas estão há anos nas cidades e nada acontece. Porque a gente ficou. A gente ficou tanto tempo olhando para o nosso próprio umbigo. A gente ficou tanto tempo preocupado com a nossa denominação, com a nossa igreja, com o nosso nome no cartaz. Não haverá cartazes, gente. Não haverá. A glória de Deus está vindo. Eu posso garantir a vocês, a glória de Deus está a caminho. Os profetas da miséria, os profetas do caos, que profetizam que a coisa vai de mal a pior, eles profetizam porque eles não conhecem a natureza do nosso Deus. Não conhecem. Todo o avivamento da história, desde Atos 2,
todo o avivamento da história aconteceu depois de um tempo de apostasia. Sempre foi assim, gente. Deus está a ponto de sacudir os alicerces, porque a igreja se corrompeu. A igreja se corrompeu. Se Deus não sacudir os alicerces, não tem nem igreja para arrebatar. Estão entendendo? Se o Senhor não sacudir os alicerces, não haverá igreja para ser arrebatada. Porque a corrupção é generalizada. Generalizada. E há um tempo atrás, as pessoas perguntam, eu nunca falei, eu vou falar hoje pela primeira vez no meu canal, eu falava sobre escatologia praticamente toda semana eu tinha 2, 3 vídeos sobre escatologia. De repente eu parei. Os vídeos estão lá, mas eu de repente parei de gravar vídeos sobre isso. E as pessoas sempre perguntam, pastor, por favor, pastor, fala sobre escatologia, fala sobre isso, sobre aquilo, sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. E eu nunca expliquei por que eu parei. Eu parei porque um dia o Senhor falou comigo, ele disse assim, o foco agora é a restauração da igreja. O foco não é o arrebatamento. O foco é a restauração da igreja. Eu quero restaurar a igreja primeiro. Coloque o foco no mover do Espírito. Comece a pregar o mover do Espírito. Mude o foco, porque ainda não é a hora. Ele me disse, não é a hora. Eu não vou arrebatar uma igreja moribunda, uma igreja ferida, manchada. Eu vou arrebatar uma igreja poderosa, uma igreja ungida, uma igreja cheia da minha presença. E aí nessa experiência agora, nessa experiência de arrebatamento, o Senhor me mostrou basicamente a mesma coisa. Há algo vindo por aí. Há algo glorioso vindo por aí, que vai abalar a estrutura da igreja. Pastor, quando será esse tempo de renovo? Eu não posso dizer quando será o tempo de renovo, mas eu posso dizer que se trata de uma janela que já está aberta. É uma janela que já está aberta, tá? E Deus está usando sinais diferentes em vários lugares para poder se comunicar com a igreja de cada nação, tá? No caso do Brasil, Deus me deu uma visão há um tempo atrás, o ano passado, Deus me deu uma visão, e hoje eu acho que eu posso até falar livremente o nome da pessoa. Nessa visão, eu estava no velório do Pelé, tá? O rei do futebol. Eu estava no velório dele. E eu olhava no caixão assim, era o Pelé. Estava lá, imprensa de todo mundo, pessoas, repórteres, pessoas tentando notificar e tal. E eu olhava assim, e quando eu estava olhando assim, o Senhor falava comigo, diga à igreja que no ano em que morrer o rei, a minha glória chegará à nação. Eu tinha tido uma visão de uma nuvem da glória vindo em direção ao mapa do Brasil. Ela ia bem lentamente assim. Aí de repente eu estava no velório. E quando eu estava no velório, o Senhor dizia, diga para a igreja que no ano em que morrer o rei, a minha glória chegará ao Brasil. Então o sinal de Deus para o Brasil é a morte do Pelé. Por quê, pastor? Não tenho a menor ideia por quê. Tá? São sinais que Deus usa. Okay? Eu não sei, não estou dizendo que o Pelé vai morrer hoje ou amanhã, não estou falando isso. Eu estou dizendo que o sinal para a igreja do Brasil é exatamente este. Por quê? Para que a igreja saiba, tipo, opa, gente, nós abrimos um tempo de graça para nós. Então nós vamos aqui agora nos dedicar ao Senhor, buscar, adorar, jejuar, porque o Senhor abriu uma porta. Tá? Esse é o sinal para o Brasil. O sinal nos Estados Unidos é outro, né? E cada nação Deus dá sinais diferentes. Pastor, seria o último avivamento antes do arrebatamento? É o que eu acredito. É o avivamento que vai limpar a igreja para o arrebatamento. Tá bom? Pastor, a igreja vai ser tratada antes de vir o avivamento? Não, a igreja será tratada no avivamento. O avivamento é o tratamento de Deus para a igreja. Bom, tem a correção, né? Tem a disciplina, né? E depois vem o mover do Espírito que restaura a igreja. Tá? O senhor acha então que Jesus ainda não vem para nos arrebatar? Estou ansiosa com a sua vinda. Então, eu posso te dizer o que ele me disse, né? O que ele me disse é que a sua vinda está próxima, mas ele disse que antes a igreja precisa ser restaurada. Então foi o que ele falou, foca na restauração da igreja e não no arrebatamento. Então é o que eu estou fazendo desde que ele me deu essa palavra. Bem, você viu os trechos aí como foram muito interessantes,
que o Senhor falou exatamente do grande avivamento que está vindo sobre a nação brasileira. Ontem na igreja eu preguei exatamente em cima do mover que Deus fez em vários avivamentos. Mostrei o que acontecia, que até crianças de 7, 8 anos criavam grupos de oração. Mostrei dos vários servos de Deus que foram usados, George Whitefield, William Seymour, Evan Roberts, Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Finney. Então foram homens que foram usados grandemente por Deus e que por meio deles Deus trouxe um avivamento. Qual a análise que eu chego desta revelação do pastor Jefferson Neto? Uma coisa que ele falou, o Senhor tem falado comigo e eu tenho repetido, vocês são testemunhas, que os vídeos eu coloco que do jeito que a noiva está, não tem perigo dela subir, que é preciso Deus avivar esta noiva. Eu tenho falado muito isso. E você viu aí o que o Senhor falou para ele, que vai tratar com a igreja, ou seja, os que realmente querem, durante este período de avivamento. Que o Senhor não vem buscar uma igreja moribunda. Exatamente o que eu tenho falado. Agora, por que o Senhor relacionou o Pelé com o sinal para o avivamento? E eu cheguei à seguinte conclusão. O Pelé, ele foi conhecido mundialmente, ele percorreu este planeta, digamos assim, praticamente todo. A sua fama chegou em todos os lugares. É tanto que hoje todos os clubes do planeta de futebol estão prestando homenagem, presidentes prestando homenagem a esse ícone do esporte brasileiro e ícone mundial. Qual o paralelo que eu vejo da fama de Pelé com o avivamento? É como se o Senhor dissesse, da mesma forma que este homem percorreu o planeta, tanto corporealmente como sua fama, assim vai ser a minha unção neste planeta, que vai chegar em todos os lugares. Então esta é a análise que eu faço, que quando começar este avivamento, vai chegar em todos os lugares e vai ser, como eu sempre falo, ultra rápido. Não vai dar muito tempo não, quem quiser receber a unção vai receber. E ontem na ministração na igreja eu vi este poder, as pessoas ficaram impactadas com a palavra e do que Deus vai fazer e do que Ele já fez. E lembrando que eu creio que este ano o anticristo assume o reinado dele. Por isso que o Senhor tem pressa, porque já está tudo pronto. Não é possível e não creio que passaremos mais deste ano que vem. Este ano de 2023, na minha concepção pessoal, é o ano do anticristo. Ele vai assumir o poder, vai assumir o seu cargo. E aí a noiva já terá partido. Então faça a sua análise. Eu creio que é isso mesmo. Que assim como foi a fama do Pelé por todo este planeta, assim vai ser a unção do Senhor que vai percorrer todo este planeta. E assista a live completa do pastor Jefferson. Aí eu tirei só os trechos importantes. Inclusive vós, mulheres abençoadas, olha o papel que vocês vão ter durante este avivamento. Por quê? Porque as mulheres sempre se dedicam mais à oração. Quando você vai a um culto de oração, tem mais mulheres. No ministério de Jesus, quem ajudava mais? As mulheres. As mulheres sempre tiveram um papel importantíssimo durante toda a história da humanidade. Elas são sentimentais. O homem é bicho bruto, mas a mulher não. A mulher tem uma percepção muito maior. A mulher faz 10 atividades ao mesmo tempo. O homem só consegue fazer uma. Então, durante este avivamento, vós, mulheres abençoadas por Deus, creiam e busquem e paguem um preço, porque vocês vão ser grandemente abençoadas. Então esta é a análise que eu faço da morte do Edson Arantes do Nascimento, Pelé, considerado o rei Pelé, com a unção que virá sobre este planeta antes do anticristo assumir o seu reinado. Que Deus te abençoe poderosamente.
Possivelmente, não sei se vou conseguir ainda antes de terminar o ano, fazer um vídeo contando o que Deus fez durante os avivamentos. Foi o que eu preguei ontem. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.